Nos últimos séculos surgiram teorias que questionam a historicidade de Jesus e tentam explicá-lo como resultado de mitos antigos. Uma das propostas mais recorrentes é a de que Jesus seria em essência uma reelaboração da figura de Krishna, divindade central do hinduísmo. Mas até que ponto essa hipótese se sustenta? Alguns autores esotéricos e correntes do pensamento sincrético afirmam haver uma sobreposição intrigante entre as biografias de Krishna e Jesus. Krishna dizem ter nascido de uma virgem no dia 25 de dezembro. Seu nascimento teria sido anunciado por uma estrela no Oriente, acompanhada por pastores e seres celestes. Também alegam que teria sido perseguido por um rei tirano, que ordenou a matança de recém-nascidos, que operou milagres, ensinou por parábolas, teve um discípulo amado e morreu entre dois ladrões. E por último, ressuscitou ao terceiro dia e prometeu retornar para restabelecer um reino de justiça. Coincidência até demais, não é? Mas quem foram os primeiros a propor essas comparações? Podemos realmente confiar nas fontes que circulam em meios esotéricos e espiritualistas, muitas vezes repetidas sem referência direta aos textos sagrados hindus? E mais, é historicamente viável uma influência direta do hinduísmo sobre os primeiros cristãos? Teriam os judeus do século I, esses profundamente monoteístas e avessos a cultos estrangeiros, aceitado como seu messias alguém moldado a partir das divindades politeístas indianas? Na teologia sistemática, como interpreta essa alegação a tradição cristã? Os tratados patrísticos dos primeiros séculos sequer mencionam Krishna. Será que as figuras como Santo Irineu de Lyon ou Orígenes estariam conscientes de tais paralelos caso fossem relevantes? Ou estamos diante de um anacronismo moderno, surgido de um olhar comparativo que desconsidera os contextos culturais e linguísticos originais? As comparações entre Krishna e Jesus têm circulado em círculos esotéricos e sincréticos desde o século XIX, especialmente a partir de obras de autores como Kelsey Graves. Entretanto, sob escrutínio acadêmico, essas alegações se desfazem, não apenas pela ausência de paralelos reais nos textos originais, mas também pela diferença radical entre os contextos religiosos, teológicos e históricos das duas figuras. Começando pelo nascimento, virgindade, data de nascimento de Krishna. Para início de conversa, Krishna não nasceu em 25 de dezembro. Segundo a tradição hindu, Krishna nasceu no 8º dia do mês de Bhadrapada, que corresponde ao final de agosto ou início de setembro no calendário gregoriano. A alegação de que Krishna nasceu de uma virgem também é historicamente imprecisa. Devaki, mãe de Krishna, já havia concebido 7 filhos antes dele, o que, por lógica, já elimina a virgindade biológica. E é verdade que o Bhagavata Purana descreve sua concepção como espiritual e milagrosa, tanto que, segundo os escritos, ele teria sido transferido diretamente do coração de Vasudeva para o útero de Devaki, mas isso não equivale à doutrina da concepção virginal ensinada no cristianismo. Também não há nenhuma menção nos textos sancrísticos de uma estrela no céu anunciando o nascimento de Krishna, tampouco de anjos, conceito ausente no hinduísmo tradicional, por sinal. Embora o nascimento de Krishna seja cercado por manifestações divinas e celestes, os presentes oferecidos a ele não são mirra, ouro ou incenso, mas flores celestiais e instrumentos musicais, oferecidos por deuses hindus e gopalas, e não por pastores ou reis magos como nos evangelhos. Sobre a perseguição e o infanticídio, há de fato um episódio semelhante à matança dos inocentes, ordenada por Herodes, em que Kansa, o rei tirano de Mathura, tenta matar os filhos de Devaki ao saber da profecia sobre Krishna. No entanto, o tema de um tirano temendo a profecia sobre a queda de seu trono é super comum em qualquer literatura de qualquer cultura e não demonstra por si só nenhuma dependência literária ou teológica entre as tradições. A imagem de Krishna sobre uma serpente de 1000 cabeças, esta sendo Kaliya, está presente em Bhagavata Purana 10.16. Ele não é morto, mas subjugado. Krishna dança sobre a serpente em sinal de poder, não como redentor. Já Jesus nunca é representado nas escrituras pisando em uma serpente literal, embora existam algumas imagens artísticas cristãs inspiradas em Gênesis 3.15, em que Maria ou o próprio Cristo esmagam a serpente, como símbolo do mal ou de Satanás. Falando sobre os milagres e parábolas, ambos realizam milagres. Krishna com feitos sobrenaturais desde criança, levantando montanhas, derrotando demônios, Jesus com curas, multiplicação de pães e ressurreições. Mas milagres não são exclusividade teológica nem prova de entidade religiosa comum. Quanto ao ensino, Krishna é um instrutor profundo e filosófico, como se vê no Bhagavata Gita, mas não utiliza parábolas como método de instrução. Jesus, por sua vez, utiliza parábolas de maneira sistemática, como instrumento pedagógico e teológico, um gênero literário distintivo da tradição judaica profética. Sobre o suposto discípulo chamado João, essa alegação é absolutamente infundada. Não existe nos textos hindus qualquer discípulo de Krishna com um nome que corresponda à linguística ou simbolicamente a João, do hebraico Yohanan, Deus é gracioso.
Essa é uma construção moderna sem base textual nem linguística. Agora falando sobre morte, ressurreição e retorno de Krishna, para início de conversa, Krishna não morre aos 30 anos, como às vezes é alegado. Conforme Mahabharata, Krishna vive por cerca de 125 anos. Sua morte ocorre de maneira incidental, ele é atingido por uma flecha disparada por um caçador chamado Jara. Também não há ressurreição física no estilo do cristianismo. Segundo o hinduísmo, sua alma ascende ao plano espiritual, fundindo-se com Vishnu, conceito mais próximo do moksha do que da ressurreição da carne cristã. Já a figura que virá montada num cavalo branco não é Krishna, mas Kalki, o 10º e futuro avatar de Vishnu, mesmo sendo considerado uma reencarnação futura de Krishna. Essa distinção é clara dentro da teologia hindu. No cristianismo, por sua vez, a segunda vinda de Cristo não envolve um novo avatar ou uma nova encarnação. É o retorno do mesmo Jesus glorificado, com implicações escatológicas diversas conforme as correntes. Por último, falando sobre a crucificação em trindade, não há relato algum da crucificação de Krishna entre dois ladrões. A crucificação, até porque é um método de execução romano, ausente na cultura védica. Por fim, a chamada trindade hindu ou Trimurti, que consiste em Brahma, Vishnu e Shiva, não é comparável à trindade cristã em sua teologia. A Trimurti é uma tríade funcional de manifestações de um único Deus impessoal, sendo este Brahma, ou em algumas escolas, 3 aspectos distintos do absoluto. Já o cristianismo afirma 3 pessoas distintas e coeternas em uma única substância divina, como formulada no Concílio de Nicéia e desenvolvido por teólogos como Santo Atanásio, Basílio de Cesareia e Santo Agostinho. Basicamente, os poucos paralelos entre Jesus e Krishna que aparentemente se sustentam são na realidade genéricos e superficiais. E além disso tudo, as evidências históricas e textuais disponíveis indicam que se houve alguma influência entre as tradições, ela ocorreu na direção contrária que os teóricos sincréticos costumam alegar. Começando que a presença cristã na Índia é antiga e documentada. Segundo tradições sólidas, o apóstolo Tomé chegou ao sul da Índia em 52 d.C., fundando comunidades cristãs que existem até hoje, como a Igreja Síria de Malabar. Essa tradição é levada a sério inclusive por historiadores seculares, como Stephen Neill e Robert Eric Falkenberg. Essas comunidades serviram como ponto de entrada para os textos cristãos, inclusive os evangelhos apócrifos, como o proto-evangelho de Tiago e o Evangelho Árabe da Infância de Jesus, que circulam entre cristãos orientais e chegaram ao conhecimento de hindus locais. Inclusive, o jurista e orientalista Sir William Jones, pioneiro nos estudos comparativos entre línguas indo-europeias, afirmava que os evangelhos apócrifos foram conhecidos por brahmanes e escribas hindus já nos primeiros séculos da era cristã. Ele observou que várias passagens da vida de Krishna, conforme registradas nos textos purânicos recentes, pareciam reproduzir elementos dos evangelhos cristãos, mas com uma linguagem simbólica adaptada ao universo mitológico hindu. A história da vitória de Krishna sobre a serpente Kaliya, presente nos Puranas, especialmente no Bhagavata Purana, só começa a aparecer em versões organizadas entre os séculos 4 e 6 d.C., ou seja, após a consolidação do cristianismo como religião oficial do Império Romano a partir de 313 d.C. O gesto de Krishna dançando sobre a serpente ressoa simbolicamente com a tradição cristã de Gênesis 3:15, onde Deus promete que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Essa associação tipológica era amplamente difundida entre os cristãos orientais e ocidentais, e já era representada iconograficamente em mosaicos e arte sacra muito antes do surgimento do episódio de Kaliya em textos hindus. O indólogo alemão Albert Weber estudou minuciosamente a evolução do hinduísmo e concluiu que o culto a Krishna, com ênfase em seu nascimento milagroso, veneração de sua mãe, vida como pastor e ações salvíficas, é uma construção posterior ao núcleo védico da religião hindu. Krishna aparece de forma marginal nos Vedas, e sua importância só cresce na literatura épica e purânica, com forte desenvolvimento entre os séculos 2 e 4 d.C. Já o professor Edward Hopkins, da Universidade de Yale, afirmou categoricamente: é inegável que os hindus tomaram emprestado essas histórias, embora não o nome. O professor Edwin Bryant, especialista em literatura védica e professor de hinduísmo na Rutgers University, corrobora essa leitura. Em suas pesquisas sobre o Bhagavata Purana, ele afirma que as narrativas mais elaboradas sobre Krishna, com paralelos cristãos, surgem tardiamente, entre os séculos 4 e 6 d.C., e que mesmo as mais antigas não antecedem o século 2 d.C., ou seja, o tempo mais do que suficiente para que as ideias cristãs tenham circulado e influenciado o desenvolvimento posterior dessas narrativas. Então, para concluir o vídeo, embora alguns pontos isolados entre as figuras de Jesus e Krishna possam à primeira vista sugerir semelhanças, uma análise cuidadosa revela que tais paralelos são superficiais, anacrônicos e desprovidos de base textual sólida.
Muitos deles decorrem de interpretações distorcidas ou de fontes secundárias esotéricas, que carecem de rigor filológico e contextual. O que a pesquisa histórica e teológica consistente revela é exatamente o contrário do que alegam as teorias populares, até porque os elementos narrativos da vida de Krishna, que se aproximam da figura de Jesus, surgem em textos hindus compostos após o século II depois de Cristo, período no qual o cristianismo já estava consolidado e presente na Índia através das comunidades apostólicas. A datação dos Puranas e os estudos dos especialistas como Albert Weber, Edward Hopkins e Adrian Bryant apontam claramente para um processo de reinterpretação das figuras de Krishna sob a influência cristã. Olhando de um ponto de vista teológico, as distinções são ainda mais profundas. A encarnação única do Verbo Eterno, a redenção pelo sacrifício vicário de Cristo e a doutrina da Trindade, com três pessoas distintas e coeternas em uma só substância, não possuem paralelo real na metafísica hindu, mesmo nas escolas mais devocionais como o Vaisnavismo. Portanto, não há qualquer fundamento sério, seja histórico, filológico, teológico ou documental, para sustentar que Jesus de Nazaré tenha sido uma construção mítica derivada de Krishna. Pelo contrário, o peso das evidências indica que certos aspectos tardios da mitologia de Krishna foram reformulados à luz do imaginário cristão, já em circulação na Índia Antiga. Para resumir o vídeo, Jesus não é uma cópia de Krishna, e Krishna, no que se aproxima de Jesus, é um produto de um sincretismo tardio, e não de uma genealogia mítica invertida.